É a palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeira Samuel. Primeira Samuel, capítulo de número 22. Glória a Deus, glória a Deus. A princípio, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Nosso culto não é tão extenso assim. Então, os 3 primeiros versículos eu creio que já é o suficiente, né? E você encontrou aí? Importante que você encontre. 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1, onde está escrito assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Versículo 3: Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Eu vou ler só esse trechinho do versículo 3, esse último trechinho aí, essa parte B do versículo 3. Ele diz assim: deixa meu pai estar e minha mãe estar conosco. Olha o que diz esse último trecho: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Fala assim comigo: até que eu saiba. Mais forte: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Oh Senhor, Tu és Deus, Tu és todo poderoso, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas, e nada, Deus, foge diante dos Seus olhos, porque Tu és onipresente, Tu és onipotente, Tu és onisciente. O Senhor governa todas as coisas. Embora, Deus, muitas vezes, assim como nós louvamos o Teu nome, parece que o barco vai para o outro lado, onde não se conhece, mas o Senhor conhece todos os caminhos. E até mesmo que eles estejam em trevas, luz e trevas para Ti é a mesma coisa, o Senhor enxerga do mesmo jeito. Nós Te damos graças, Deus. Eu Te peço, Deus, nessa noite, que o Senhor possa estar ministrando, Deus, a Tua palavra em nosso coração, através do Espírito Santo. Pai Santo, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, Deus, para Ti, para que o Senhor possa trabalhar em nós, para que o Senhor possa, Deus, fazer a Tua obra, Deus, aquela obra que o Senhor quer fazer, até mesmo em meio a tempestades, mas importa que a obra seja feita através das nossas vidas e em nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, é minha oração nessa noite. Não peço ouro nem prata, Deus, mas sempre a Tua companhia, sempre a Tua presença e sempre a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e graças a Deus. Pode se assentar, mano. Glorificando ao Senhor, que é Deus, ao Senhor que é todo-poderoso. Quando nós olhamos a respeito disso, e quando nós lemos esses 3 versículos apenas de uma história grande, história de um jovem, a princípio um garotinho que pastoreava ovelhas, mas se tornou um homem segundo o coração de Deus. Um garotinho que, a princípio, como quem não quer nada, mas Deus já tinha um projeto para isso, um plano para isso. Foi levar pães, alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, não é? Mas Deus tinha um plano e um projeto, porque o exército, na verdade, que deveria estar lutando, estava tremendo de medo do adversário. E nós não fomos chamados, querido, para temer o adversário, nós fomos chamados para lutar. Nós fazemos parte do exército de Cristo. Nós não fomos chamados para correr nem para retroceder. Nós fomos chamados para ir e para caminhar adiante.
Aconteça o que acontecer, seja o que for, importa que o Senhor esteja conosco. Aquilo que Moisés disse antes de sair do Egito, ele disse assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. E Deus caminhou com ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, Pai, Filho e Espírito Santo? Lá diz que Deus guiou o povo pelo caminho. Deus, o Pai, o Criador, guia é o Espírito Santo. Ele guia a pessoa em toda a verdade, todo o caminho. Guia o povo pelo caminho. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus guiando o povo pelo caminho. Você vê a presença do Senhor de uma maneira completa naquele lugar. Amém, amado? Então, querido, voltando para cá, Davi, por ter se destacado entre os exércitos, ou entre o exército de Saul, e fez uma aliança com Jonatas, filho do rei Saul, Davi, ele começou a sofrer algumas perseguições, porque estava recebendo algumas honras que o rei Saul gostaria de receber. O rei Saul, ele gostava de glórias, ele gostava de honras, ele gostava de ser bem visto pelas pessoas, ser bem visto por aqueles que estavam à volta dele, não se preocupando assim tanto com Deus, mas ele estava preocupado com a reputação dele. Ele mostra isso por várias vezes no seu reinado. Embora Deus fosse com ele, ele foi privilegiado, foi abençoado ali com as vitórias de Deus para a vida dele, porque ele era rei do povo de Deus, mas ele se preocupou um pouquinho mais com ele do que deveria se preocupar. Ele trouxe um pouco de glória para ele, e Deus achou que deveria fazer algumas coisas que não deveria, era papel do profeta. Enfim, Deus tirou o reinado dele e deu para Davi. Embora Davi, depois que foi ungido como rei, ele demorou em média de 13 anos para assumir o reinado, para se assentar no trono. Davi, durante esse tempo, ele não ficou simplesmente pastoreando as poucas ovelhas do seu pai, mas ele até então já passou a ingressar no exército do próprio rei Saul. E Davi era genro de rei Saul, porque aquele que derrotasse Golias casaria, um dos prêmios seria casar com a sua filha, né? Seria essa, Mical. Então Davi, casado com Mical, genro ali do rei Saul, e Saul, ele começou a perseguir Davi, começou a colocar Davi na frente de muitas batalhas perigosas, sabendo que qualquer um morreria, mas Deus era com Davi, e Deus começou a dar vitórias para esse jovem, para esse moço, e ele se destacava cada vez mais, até o ponto de Saul dizer assim, algo quase que impossível. Ele sabia, não, dessa Davi não escapa. Ele disse assim: olha, Davi, eu preciso que você vá. Você vai e você traga tantos prepúcios de filisteus da guerra, aqueles que você vencer, traga tantos prepúcios de filisteus, traga para mim, que eu quero. Prepúcio, aquela pele que cobre a glândula, que cobre o membro genital masculino. Você vai, além de matar os soldados, você tem que arrancar e dar. Qualquer dia eu falo um pouco a respeito de circuncisão. Você vai saber que é algo assim bem interessante, vai além daquilo que a gente está acostumado a ver e a ouvir. Mas traga para mim. E Davi trouxe, por exemplo, Saul pediu 100, trouxe 200, trouxe o dobro daquilo que o rei tinha pedido. O rei se assustou e disse: Deus é que esse moço só pode. Aí começou aquela perseguição travada e cravada, ali aquela perseguição direta com Davi, mas Davi, ele fugiu, ele deu no pé. A ajuda de Jonatas, filho de Saul, também a ajuda de Mical, que embora fosse filha de Saul, mas também era esposa de Davi. Mas Davi começou a fugir, Saul colocou o seu exército atrás dele, todos os homens atrás de Davi, com uma missão só: matem Davi, tira a vida desse moço. O problema para Saul era Davi. E Davi, na sua caminhada, saindo, correndo de um lugar para o outro, fugindo de um lugar para o outro. Agora imagine você, exército para todos os lados. A palavra do Senhor diz que em momento o próprio Senhor ocultava Davi, para que ele não fosse visto por Saul, para que ele não morresse. Sabe o que significa isso? Deus ocultar alguém. Assim como acontecia com Elias, você vê também falar a respeito disso, onde Tiago era arrebatado de um lugar para o outro. Deus ocultar o indivíduo para proteger ele, para que se cumpra a palavra de Deus na vida dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo. Então, querido, em um momento desse, Davi, ele fugindo de um lugar para o outro, ele foi preso. Não estava programado, mas ele foi preso.
quando ele fugiu para Gate. Então o rei Aques, com os seus soldados pegaram Davi. Não, mas esse é o rei Davi? Mas esse não é aquele que as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi a 10 milhares. Mas não é esse. Olha só, fugitivo, pegamos, aprisionamos ele. Isso eu estou falando porque está escrito alguns versículos antes. Aprisionamos ele, mas não é Davi? Mas olha só, está nas nossas mãos. Quando Davi foi levado diante de Aques, que é o rei de Gate. Gate era de onde era Golias de Gate. Então, Davi foi levado diante dele. Davi, como estratégia, eu creio que o próprio Deus deve ter dado algo ali para ele. Ele começou a falar algo para você vai falar assim: vai ser aqui nojento. Mas Davi, ele começou a babar, assim, sabe, cair babas assim pela sua barba. E ele começou a arranhar assim o chão, e ele se fez de louco diante do rei. Está escrito alguns versículos antes. O rei ficou indignado, falou: trazendo esse louco aqui, loucos chabaços que eu tenho, você vai me trazer mais louco ainda? Você pode achar engraçado, mas isso está escrito em 1 Samuel, capítulo de número 21, no verso 13. Eu vou dizer o que o rei de Gate disse, o que o rei Aques disse. 1 Samuel 21, 13. Pelo que se fez diante dele, aqui Davi estava diante do rei Aques, diante do rei de Gate. Ele disse assim, as palavras foram essas, quando ele fugia, né? Ele disse assim, diante deles, e cujas mãos se fingirá de doido. Isso ele fez. Ele arranhava ali os chãos, e ele batia as portas, ele fazia com que ali a saliva caía ali sobre a sua barba. Então vem de Aques, diz assim no verso 14 do capítulo 21 de 1 Samuel: disse Aques aos seus servos: bem vedes, esse homem está louco. Por que me trouxeram a mim, diante de mim, da minha presença? Versículo 15: falta-me a mim doidos, ou seja, doido é que tem de monte. Falta-me a mim doidos, para que trouxesses esses para fazer doidices diante de mim? E ele pediu para que dispensasse ele para sua casa. Mas louco jabastos que tem aqui, manda o senhor embora. E ele mandou então Davi. E Davi, ele foi e ele se escondeu em uma caverna. É aqui que eu quero chegar. Ele escondeu numa caverna, que é a caverna de Adulão. Adulão, você está acostumado com a palavra adular, né? Adular é fazer algo assim, de intimidade, né? Você fazer média, você fazer um carinho, algo desse tipo. Não é esse tipo de adular, não. Adulão era o nome de uma cidade, também não era o nome de uma pessoa. Adulão era o nome de uma cidade que ficava mais ou menos 15 quilômetros de Jerusalém. Adulão. Ele se escondeu em uma caverna nessa cidade, a caverna de Adulão. Ele se escondeu naquele lugar. O rei que havia recebido óleo, derramado óleo sobre a tua cabeça, havia recebido uma palavra de que ele iria reinar, agora está sendo perseguido, e ele se esconde dentro de uma caverna, e aparentemente ele está sozinho, aparentemente ele se encontra sozinho. Parece que as promessas de Deus para a vida de Davi se frustraram. Parece que as promessas de Deus para a vida de Davi se foram. Puxa, olha só, olha o meu ministério. Recebi uma palavra como que eu fosse um rei, agora estou aqui sendo perseguido pelo exército do próprio rei, e dentro dessa caverna, aparentemente só. Mas quando Davi entrou naquele lugar, diz a palavra de Deus, que ajuntaram-se a ele, versículo 2 do capítulo 22 do livro de 1 Samuel, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados do espírito. Ou seja, algumas traduções falam a respeito de levianos, né? Todo tipo de pessoa que se imagina problemática. Eu vou atrair, parece que Davi atraiu-os. Todas as pessoas problemáticas, Davi na caverna, eu vou lá na caverna. E eles procuraram Davi. Olha só. Davi poderia pensar assim: puxa, mas que problemão, hein? A palavra do Senhor está escrito. Isso saiu da boca do próprio Senhor Jesus, não da boca de algum profeta, embora se é profeta de Deus, nós cremos que a palavra é de Deus, mas algo que saiu da boca do próprio Senhor Jesus. Quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei muitos para mim. Davi aqui, na verdade, ele tipifica, e é como uma representação do próprio Jesus.
ele atraiu todo tipo de pessoa que aparentemente não tinha escape para a sua vida, foi até Davi. Porque existia algo de Deus em Davi. Isso, é claro, incomodava as trevas que estavam em Saul, mas tinha algo de Deus na vida de Davi, a unção que havia sido derramado sobre a vida de Davi, e isso atraiu esse tipo de pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quem que Jesus atraiu quando ele foi levantado na cruz do Calvário? Empresários perfeitos, pessoas que não precisavam de nada, pessoas que estavam bem o suficiente a ponto de dizer assim, não preciso de nada na minha vida, então eu vou para esse Jesus aí, vou adorar. É esse tipo de gente, eu e você estamos enquadrados nisso? Pelo contrário, estamos do lado de fora. Nós, quando chegamos diante de Jesus, querido, éramos o pior tipo de pessoa que tinha, embora nós estamos ainda em fase de processo, porque todos os dias o Senhor faz algo novo em nossa vida, mas olha quanta coisa Jesus já fez na nossa vida. Quinta-feira falamos do Salmo 103, de onde o Senhor nos tirou. Bendize minha alma ao Senhor, lembra-te todos os seus benefícios, tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, e ainda com certeza tem por fazer se nós permanecermos. Mas a pessoa, quando ela vai a Jesus, querido, quando ela se chega ao Senhor, ela se chega porque ela está em aperto, porque ela está em dificuldade, e quanto mais aperto, mais ela busca. Você pode ver, a vida começa a ficar um pouco tranquila, a pessoa fala, acho que eu não vou mais terça, quinta, sábado, domingo, não acho que eu vou só não. Então, quinta, sábado, domingo. Não precisa aprender muito mais não também. Deus abençoe. Aí a coisa começa a melhorar. Tá bom, sábado, domingo, tá bom. Final de semana acho que tá bom. Aí a coisa fica melhor ainda. Domingo já tá valendo. Já marcar presença, né? Tá valendo. Domingo já tá bom demais. Aí a coisa explode. Aí, na igreja para quê? Deus é comigo, olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem a boa situação, isso serve para mim, para toda a humanidade. A boa situação na vida de qualquer pessoa não significa Deus na vida dela. Assim como também, por outro lado, não significa que uma pessoa que está passando por dificuldade na tua vida não tenha a presença de Deus. Eu estou bem demais, Deus é comigo. Nem sempre. Muitas vezes as próprias pessoas usam princípios bíblicos porque sabem que não falha para administração, para tantas coisas assim. Funciona, claro, a palavra de Deus funciona. E usa e é abençoada, bem sucedida naquilo que faz, mas bênção não significa salvação. Bênção é uma coisa, salvação é outra. Parábola de rico e Lázaro. Lázaro, mendigo a vida toda, morreu, foi para a glória. O rico sempre se desfrutando daquilo que tinha. Morreu, foi para o Hades. Tártaro, Gênero, inferno, Seol, futuramente lago de fogo. Não significa nada, querido. Mais vale você tendo ou você não tendo, você buscar a presença de Deus, você dobrar o teu joelho diante de Todo-Poderoso, reconhecendo o que Ele é na tua vida, o que você representa diante dEle. Sobre o que nós somos, o que nós representamos diante de Deus. Diante do poder, diante da majestade, da santidade dEle, não somos nada. Existe uma canção que nós cantamos sempre, que diz assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Mas através do teu Filho, Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso ao Pai, ou seja, dependentes do Senhor amado para todas as coisas. Dependa do Senhor, reconheça essa dependência diante da tua vida e que você precisa e que você necessita de Deus. Voltando aqui, querido, Davi, essas pessoas elas se ajuntaram a Davi. Mas por que elas chegaram a Davi sabendo que Davi estava em uma situação também difícil, correndo risco até mesmo de morrer, de perder a sua própria vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Todo nome ele tem um significado para alguém. Até nome de cidade, eu nem tenho ideia do que significa Sorocaba. Eu moro aqui, mas nem tenho ideia. Eu sei que todo nome ou foi dado em homenagem a alguém ou alguma coisa, ou significa muito para alguém, então a pessoa pôs o nome. Todo nome tem um significado. Pode procurar que você vai encontrar. Jerusalém, para você ter ideia, significa, representa muito para Deus. Representa muito. Os olhos de Deus estão voltados para Jerusalém. Você pode ver. A cidade que vai descer, a cidade que o Senhor Jesus foi preparar, não significa Nova Sorocaba, Nova Votorantim, significa Nova Piedade, não significa Nova Porto Feliz, se chama Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que vai descer sobre a antiga e vai tudo se aplanar, vai descer sobre a velha Jerusalém. Então dizer que nós não vamos para Jerusalém demais, né? Pelo menos para Nova nós vamos, né? E vamos, de certa forma, estar lá no Oriente Médio, não sei como é que vai se chamar na época, mas vamos estar lá pelo menos. Mas então, querido, a cidade de Adulão, ela tem esse nome,
Mas fala assim comigo, adulão. Fala mais forte, amado. Adulão. Significa refúgio, esconderijo. Justiça do misericórdia, parece pipoca. Justiça do povo. Significa a cidade adulão. Então esse povo ele foi procurar refúgio dentro de outro refúgio, de alguém de Deus que estava ali. Então não é à toa que Davi ele foi para aquele lugar, porque ele precisava da justiça de Deus para a vida dele, e ele precisava do refúgio de Deus sobre a vida dele. Pastor, mas refúgio, mas a pessoa só procura Jesus quando ela precisa de um refúgio. Olha, amado, infelizmente muitas vezes é assim, mas eu louvo a Deus porque pelo menos na hora do refúgio a pessoa precisa do Senhor, ela busca o Senhor, porque o Senhor, na qualidade de humilde, querido, que o Senhor nosso Deus é, ele diz assim na palavra dele, lá no Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações ou na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos seus mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Quando Deus está no meio, querido, não tem abalo. Está na caverna de Adulão, mas Deus está lá. Acho que adianta, querido, estar morando num palácio, lá, Copacabana, sabe, aquele edifício lá no último andar, terraço, de frente para a praia. Acho que adianta, cadê Deus na minha vida? Onde é que está o Senhor? Sabe, amado, preferível muitas vezes você estar em um lugar mais simples e mais humilde que talvez você possa estar, mas você abrir a tua boca, você sentir a presença de Deus com você. E você pode falar assim, porque Jacó, amado, não entrar nesse assunto não, mas Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, Esaú estava querendo matar Jacó, tirar a vida de Jacó, e ele colocou uma pedra, amado, uma pedra como travesseiro, e ele estava ali ansioso, porque Deus também tinha uma promessa para a vida dele, mas estava ali sendo perseguido pelo seu irmão. Ele deitou, ele teve um sonho, e quando ele acordou, mano, ele falou naquele lugar que ele estava, se refugiando do seu irmão, ele disse assim, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Por quê? Porque Deus estava ali, amado. Então a questão não é o lugar, a questão não é o ambiente, a questão é Deus estar conosco, o Senhor se fazer presente na nossa vida. E nós somos privilegiados, não pelo que temos, não pelo lugar que trabalhamos, não por posição que assumimos de maneira nenhuma. Nós somos privilegiados porque temos o Senhor conosco, porque temos a presença de Deus conosco, porque nós temos condição de atrair o Senhor para as nossas vidas quando fazemos a sua vontade. Agora, guiar pelo caminho, aí é Deus que vai direcionar. Assim como nós lemos o último trecho do capítulo 21, do versículo 3, até que eu saiba o que Deus quer fazer de mim, porque a princípio não temos ideia daquilo que o Senhor quer fazer conosco, simplesmente vivemos situações na vida, esperamos e buscamos a presença do Senhor. Se Deus permitir que aconteça, vai acontecer. Se o Senhor não permitir que aconteça, bem, não vai acontecer, mas importa nós permanecermos fiéis diante do Senhor, querido, porque o que faz com que a pessoa seja abençoada é fidelidade, o que faz com que a pessoa seja salva é fidelidade, a tua vida no altar. É todos os dias você amar o Senhor, você mostrar que você ama, dando seu testemunho por onde você vai, a ponto de atrair pessoas até você, e lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo algo de Deus. Pode pensar assim, pastor, eu amo a Deus, mas não faço essas coisas não. Eu amo a Deus, mas eu já amo a Deus. Eu amo a Deus, mas eu não leio a Bíblia. Eu amo a Deus, mas eu não preciso ouvir isso no louvor, não, eu canto na igreja, né? Olha, amado, que declaração de amor é essa, hein? Jesus subiu no lugar mais alto que existia em Jerusalém, foi crucificado para mostrar a respeito do amor dele para com as nossas vidas. Lá Jesus demonstrou o amor dele. O amor de Deus foi concretizado através da morte de Jesus na cruz do Calvário, no lugar mais alto. Pastor, leio a Bíblia de vez em quando eu pego lá para abrir umas passagens lá. A Bíblia é a carta de Deus para os homens, sabe, amada? Então, leia essa carta.
Às vezes a pessoa ouve alguma coisa e pensa assim, puxa, mas eu nem sabia que estava escrito. Está na sua mão, todos os dias. Todos os dias. Se você ler um capítulo por dia da Bíblia, da Palavra de Deus, você vai conhecer muito, você vai aprender muita coisa. É só ler, amado. Você não precisa entregar a tua vida, fisicamente falando, como os profetas fizeram, como se faz em muitos lugares. É só abrir e meditar, amado, e obedecer o que está escrito, e crer que aquilo vem de Deus para a tua vida. E aqui, querido, Davi ele estava refugiado nesse lugar. E Adulão, querido, é esse lugar de refúgio para Davi, e foi o local onde Deus, ele escondeu Davi, o próprio Deus escondeu Davi. E esses homens endividados, porque diz a palavra do Senhor lá em Romanos 4,4, não vou ler por causa do tempo, mas fala a respeito de uma dívida que nós temos. Nós somos devedores. Jesus riscou a cédula, que era contra mim e contra você. Porém, nós somos sempre devedores a Ele. Sempre devemos um favor ao Senhor. Lembra que eu comentei dias atrás? O que acontece com alguém que vive de favor? Você lembra? Eu comentei até que quando nós viemos de Sorocaba para cá, do Paraná para Sorocaba, nós moramos em favor, acho que uns 3 anos mais ou menos, um pouco mais que isso, em Sorocaba. Meu Deus do céu, fácil não. Você sempre olha para a pessoa, sempre imaginando que você deve alguma coisa para ela. Tenha esse olhar para com Jesus, para com Deus. Toda vez que você olhar para a palavra, você fala assim, não, eu li um trecho aqui, mas acho que eu vou ler um pouquinho mais, porque eu devo para esse homem, eu devo para Jesus, porque ele é o meu Senhor. Eu cantei um cântico aqui, mas eu vou continuar adorando o Senhor, porque eu devo para Ele, eu devo a minha vida para Ele. Ele trocou de lugar comigo. E você sabe essa troca? Só para resumir, eu sei que não vai dar tempo mesmo. Nós cultos umas 2 horas. Só para resumir, você sabe o que significa essa troca que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Você sabe o que significa isso? A essência disso, o que aconteceu? Quando o homem pecou, o pecado, na verdade, era encoberto através dos animais de sacrifício que eram feitos na época. Não era perdoado, era encoberto. Olha só, encoberto através do sacrifício. Já aquele ritual todo, o pecador colocava a cabeça sobre o animal, o sacerdote cortava o animal no meio, aspergia sobre a pessoa passava pelo meio do animal, das bandas, funcionava mais ou menos assim. E aí então, o pecado era encoberto. Já falo um pouquinho sobre casamento, sobre esse sacrifício do animal, já falo para você. E aí, olha só, o que Jesus fez? Esse sacrifício era um sacrifício imperfeito, porque na verdade não perdoava, ele cobria, o pecado era encoberto. E olha só, e quando Jesus ele fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, o sangue dele que derramou na cruz, ele perdoou nossos pecados, lançou no mar de esquecimento, ou seja, não existe mais, esquece. E Satanás não pode acusar alguém, porque o Senhor já lançou no mar de esquecimento, esqueceu, passou, começa tudo de novo. Vamos lá, viver a vida com Deus agora. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, a respeito de trabalho suga a gente. Eu me sinto sugado. Então, amado, essa troca, obrigado, Senhor, essa troca, Jesus morreu na cruz do Calvário. Todo o pecado contra Deus é crime. O criminoso, sabe quem estabeleceu a pena de morte? Foi Deus. Toda alma que pecar, essa morrerá. Mundo espiritual. Todo pecado é crime contra Deus, é digno de morte e lança fora. Então o que aconteceu? Quando nós pecamos, nós éramos dignos de ser lançados fora. Morrer. Eu e você deveríamos morrer pelo pecado nosso. O que Jesus fez? Jesus entregou a vida dele santa na cruz do Calvário. E o que aconteceu? Nós trocamos de lugar com Ele. Então a vida que era para nós, Jesus morreu no nosso lugar, Jesus assumiu. Mas a vida dele está para cada um de nós, para que a gente venha assumir. É por isso que os discípulos, os apóstolos receberam o nome de cristãos. Trocamos de lugar com Ele. Mas Jesus não levava a vida de balada. Jesus não levava a vida de falar com o Pai de vez em quando. Jesus não levava a vida de fazer aquilo que Ele queria. Ele era guiado pelo Senhor. Ele era guiado. Jesus levava a vida de o céu se abrir para Ele e o Pai dizer: esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Essa era a vida de Jesus, vida de santidade, querido. Não de sair palavras podres da sua boca, palavras que contaminem, suas vestes também, os ouvidos, o caráter de outras pessoas, conduta, enfim. Mas essa foi a troca.
Deixa eu, só para encerrar, separei várias coisas aqui, mas outro dia a gente comenta sobre o assunto. A respeito desse relacionamento, você sabe como que eram feitos os casamentos na época? Você sabe como que eram feitos? Era assim, se você entrar um pouco no assunto de história, você vai saber. Era mais ou menos assim. Ó, as pessoas, os que iam casar lá, né, eles chegavam diante do sacerdote, né? Chegavam diante do sacerdote. Então elas levavam um animal. Tá mole, tá muito bom não. Levavam diante do animal. O que acontecia? O sacerdote ia lá, eles faziam aquele juramento todo, aquele ritual todo. E o sacerdote, ele, depois de todo aquele juramento, né, se quebrava a vasilha que eles tomavam, né, uma espécie de um vinho naquele que embriaga não, pareciam muitos tipos de vinho, não vários, mas muitos tipos de vinho, extraídos diretamente da uva. Então, enfim, depois eles quebravam, mas enfim, uma das partes do ritual, que o sacerdote cortava o animal no meio, o casal passava pelo meio. Você sabe o que significa, o que representa isso? E ele dizia assim: cada um que romper essa aliança que foi feita agora, o outro tem o direito de fazer a mesma coisa que foi feita com esse animal. Infiel na aliança? Sério? Você vê isso que os homens deturpam com contratos falidos aí, casam até por contratos, coisa do inferno mesmo. Sério, muito sério. Aquele que romper a aliança, você pode fazer a mesma coisa com ele. Pode, ó, tira a vida. Não é digno de viver. Sério, né? Por isso que casou, ora a Deus para que o Senhor entre na causa, tá bom? Que o Senhor dê paciência, tolerância, né, Angela? E aquela coisa toda, né, André? Eu falo assim que são casados novos, né? E então aquela coisa toda, porque só o Senhor na causa, mano, para fazer com que as coisas deem certo. Só o Senhor. Só o Senhor entrando e fazendo a obra. Tá difícil de entender? Ora para que o Senhor toque e transforme o coração de outra pessoa. Na verdade, sabe o que é, amado? Isso acontece por causa da dureza de coração do homem. Sabe na verdade o que é? Às vezes nós queremos outra coisa que na verdade Deus não nos deu. E sabe por que muitas vezes acontece tantas coisas assim? Não. Eu quero o que é meu, você quer o que é teu, então vamos trocar. Aquela coisa toda, aquela banalizada toda que o diabo implantou no mundo que vivemos. Mas enfim, na verdade o que nós precisamos é orar para pedir para que Deus mudar o que é nosso. Deus mudar o que é nosso. Porque nós temos do nosso lado é bom, mas precisa ser mudado. Nós precisamos também ser mudados para que as pessoas possam nos aceitar com mais facilidade. Aí você fala assim: meu Deus, fulano não tem jeito. Será que nós temos jeito? Aquele jeitão, né? Pensamos em mudar o outro, né? Mas a gente mudar um pouquinho, né? A maneira de ser para que agrade o outro. Eu sempre comento isso nos casamentos, né? Que a gente tem a oportunidade de estar realizando. A pior coisa que existe no relacionamento, já mudando até de assunto, a pior coisa que existe no relacionamento, no casamento, a pessoa já começa errada, fala assim: eu vou casar com fulano para ser feliz. Já começou com o pé esquerdo, como diz, não com o pé direito. Não sei se o pé esquerdo e o pé direito faz alguma diferença, mas já começou pensando errado. Porque na verdade nós nos casamos para fazer a pessoa feliz. Nosso objetivo, o objetivo do homem é fazer a esposa feliz. E o da esposa, tá apertado o espaço aqui. Eu dou para Deus quando a gente for para esse espaço normal. Eu tomo umas par de coisas aqui, eu tomo tudo quase. Mas, então já começa o erro aí. Querer que a pessoa faça a gente feliz, mas às vezes a gente não dá um retorno. Então, se nós pensarmos assim: eu vou me casar para fazer tal pessoa feliz, ela vai ver que é ser feliz quando casar comigo. Vai mudar isso aí, vai mudar de história. Vou fazer o que nunca ninguém fez, vou deixar impressionado. Sabe? As coisas elas vão um pouquinho melhor, né? Mas, querido, voltando aqui para a palavra, só para encerrar: todos os amargurados, todos os abatidos, todos os endividados, todos que estavam em aperto, levianos, eles se achegaram até Davi. E Davi, o que Davi fez deles? Davi poderia muito bem, assim, na sua maneira humana, poderia dizer assim: ô Senhor, podia mandar um povinho um pouquinho melhor, né? Só uma racinha, não dá para aproveitar nada aqui, só endividado, abatido de espírito, levianando, só companhia brava, Senhor. Manda umas coisinhas melhores para fazer um balanço, para dar uma balanceada. Não, amado.
são exatamente esses. Por que Jesus veio? Isaías capítulo 61 fala a respeito do momento do Senhor Jesus vindo, da pregação de Jesus, que se cumpre em Lucas capítulo de número 4, onde Jesus ele pega, abre o rolo para ler, ele procura, está escrito no livro do profeta Isaías 61, ele lê. Ele diz que veio para libertar os cativos, veio para os oprimidos, ele veio para fazer a obra completa na vida da pessoa. E às vezes nós questionamos a respeito da situação que se encontra do nosso lado. Nós somos agentes transformadores. Sabe, nós fomos plantados aqui como luz no meio das trevas, como sal, querido, nesse mundo em que nós vivemos, para temperar, para dar um gosto, querido, nesse mundo terrível, meu Deus do céu. Para dar um gosto, para melhorar isso aqui, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas você tem conversado, quantas pessoas têm sido transformadas pela tua vida? Quantas pessoas têm dito através da tua vida: olha, eu quero esse Jesus que você está falando aí. Um dia eu vou lá na igreja, um dia eu vou ler a Bíblia, um dia eu quero ter o contato com esse Deus que você está tendo. Como que é, Deus? Como que eu faço para chegar lá? Você me explica um pouco a respeito da palavra? Nós somos chamados para isso. Davi fez desse povo um grande exército, amado. E o Senhor, o que ele fez? Se coloque de pé em nome de Jesus. O que o Senhor fez dessas pessoas todas que se chegaram diante dele, amado? Pessoas como eu, pessoas como você, que ninguém dava nada, pessoas endividadas, pessoas perturbadas, endemoniadas, pessoas abatidas de espírito. O que o Senhor fez desse grupo de pessoas? Ele fez desse grupo de pessoas um exército. E assim como Davi era o general, era o comandante, era o chefe desse exército, o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Senhor. E nós temos a boa parte, nós temos a melhor herança, querido. Porque aquele grupo de pessoas poderia procurar talvez reis e dissesse assim: eu quero fazer parte desse exército, porque vocês são nobres, o exército de vocês é nobre. Poderiam. Como nós poderíamos dizer assim: não, nós vamos ir no mundo aí fora, porque no mundo tem mais coisa para oferecer. No mundo a gente tem mais condição de dar um conforto para a nossa família. No mundo nós podemos fazer tantas coisas assim, diferentes, que alegram o coração. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. O exército de Saul, parte deles foi destruído por ser fiel ao rei deles, sendo um rei infiel a Deus. Mas através do exército de Davi, Davi fez deles valente. E eles conquistaram muitas vitórias. E junto com Davi, o seu rei, o seu chefe, o comandante, o seu general. O Senhor quer fazer de nós, querido, vencedores. Ele quer fazer de nós vencedores. Não pessoas que praguejem por causa da situação que vive, amado. Ou se praguejar pela situação que vive, vai que o primeiro a praguejar seria eu. Se fosse amaldiçoar, querido, o dia que não foi bem, amado, deixa que eu te ajudo. Mas Jesus não nos chamou para isso, amado. Nós somos feitos, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Isso tem que estar plantado no nosso coração. O Senhor nos deu um dia abençoado, amado. E muitas coisas aconteceram conforme nós não planejamos, mas Deus está no controle de todas as coisas. O vento vai estar soprando do outro lado, mas não tem problema. Se nós formos para o outro lado, o Senhor está permitindo que o vento nos leve. É porque lá o Senhor também ele deve ter uma obra para a glória dele. Entenda, amado, o plano de Deus para a tua vida. Mas Davi não entendia. Mas Davi permanecia em fidelidade até que isso se concretizasse, até que se cumprisse, para que ele pudesse dizer: então Deus queria fazer isso. Então, querido, assim como diz lá em Lamentações, quando nós não entendemos aquilo que muitas vezes acontece, nós precisamos, querido, esperar calados, esperar em silêncio o livramento do Senhor para as nossas vidas. A porta abrir o tempo certo do Senhor nas nossas vidas. Seja, querido, nós comentamos aqui várias vezes, quando nós casamos, nós servíamos a Deus, amado. Todos os cultos estávamos na igreja. Quando nós fomos fazer aquilo que era mais natural entre todas as pessoas, nós não conseguimos. Nós mesmos não conseguimos, amado. Se Deus não entrasse ali no assunto, nós não conseguimos ter filho. Não conseguimos, amado. É por isso que nós
crianças antes entregues diante do altar do Senhor, estamos cuidando para Ele, educando para Ele, não são nós, são do Senhor. Então, amado, o fato de nós servirmos a Deus com fidelidade, amado, que significa que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que nós queremos. Davi era fiel, tinha uma promessa para a vida dele. Você pode ser fiel, querido, tem uma promessa para a tua vida. Mas a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, amado. A cura é sempre maior do que a ferida. A vitória é sempre maior do que a luta, amado. Sempre maior. Mas é preciso, é necessário permanecer no campo de batalha. É necessário permanecer, querido, buscando as instruções de guerra na Bíblia, na palavra, para saber como é que nós vamos agir diante das situações, querido. É preciso, é necessário estar em contato com esse general para saber qual a estratégia dele para aquele assunto, o que ele quer, que direção que ele quer que eu vá. É preciso, é impossível, querido. Alguém que não lê a Bíblia, alguém que não louva o Senhor, alguém que não ora, não busca a presença de Deus, é impossível, querido, a vontade de Deus se cumprir na vida da pessoa. A pessoa sempre vai ser vazia, querido. E para encerrar, eu faço comparação de conversão com desprendimento. Sabe? Só para encerrar. Se você está preso a alguma coisa, querido, ainda, mais do que a Jesus, porque o apóstolo Paulo diz que era prisioneiro do Senhor. Mas se você está preso, vou falar de nós, se nós estamos presos ainda em alguma coisa, mais do que ao Senhor Jesus, desculpa a expressão, mas nós ainda não nos convertemos por completo, estamos em processo ainda complicado. Se existe algo na minha vida mais importante do que o Senhor, caso sério, idolatria. Se algo, querido, te impede de servir a Deus, Deus não impede. Mas algo nos impede de ir à igreja, algo nos impede de servir a Deus, algo nos impede de fazer algo na obra do Senhor. Vamos fazer uma autoanálise. Como é que está a nossa vida com Deus? Esse Deus que nós oramos, nós buscamos. Será que nós temos condição? Davi estava na caverna escondido para não morrer, mas ele tinha condição de orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou fiel em todos os teus caminhos, Senhor. Será que nós temos condição de fazer a oração de Ezequias? Senhor, eu sou fiel a Ti. Permaneci e permaneço nos teus caminhos, na tua presença. Amo, Deus, a tua casa, amo a tua lei medito de dia e de noite, Senhor. Amo a tua presença, Senhor. Me abençoa, Senhor. Ezequias pediu mais 15 anos, pediu mais tempo de vida, mas o que você está pedindo diante do Senhor? E o meu pedido é para você, querido. Não busque algo do Senhor quando você sabe que tem alguma coisa que está meio esquisita, ainda algo meio estranho. Prepara o terreno primeiro, depois você clama a Deus. Prepara o terreno, prepara o território, prepara o terreno para depois levantar a casa. Funciona assim, vai ser assim na construção. Vamos preparar o terreno para depois levantar. O Senhor é um Deus organizado. Prepara o coração, prepara o coração. Então, como é que faz para preparar o coração para o Senhor? Amado, canta uns não sei quantos cânticos de adoração ao Senhor, se quebrando na presença dEle, e depois você começa a falar com Ele, fala para Ele: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o meu ser, Senhor. Eu sei que hoje, Senhor, as águas estão aqui pelos tornozelos, eu quero voltar, eu queria voltar, Deus, mas eu quero mais do Senhor, eu quero mais dessas águas, assim como nós cantamos, águas profundas para a minha vida. Eu quero me entregar mais, eu quero mergulhar, Deus, na tua presença. Feche os teus olhos, querido. Não sei que você tenha orado a Deus, não sei o que você tem a clamar ao Senhor, não sei o que você tem a se consertar com o Senhor, não sei que condição, que tipo de caverna, querido, talvez você se encontre, querido, mas eu quero dizer para você: o Senhor, querido, é aquele Deus que envia pessoas, querido, do nada, e que aparentemente nós julgamos até mesmo como insignificantes, mas se nós olharmos para elas,
maiores, querido, se nós olharmos para as pequenez, querido, da vida que nós vivemos, nós podemos ver que Deus quer fazer grandes coisas através das coisas pequenas. Ser fiel no pouco e te colocarei sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. Deus amado, Pai grandioso, nós te damos graças a Deus, nós te louvamos porque Tu és magnífico, Tu és poderoso em todas as Suas obras. Pai Santo, nós só podemos, Deus, te agradecer, Senhor. Deus, talvez a única oração que eu tenho nos meus lábios seja de agradecer, Senhor, porque quando nós agradecemos a Ti, quando eu agradeço a Ti, Pai, eu sei, Deus, que o Senhor tem muito mais coisas preparadas para a minha vida. Quando eu dou glórias a Ti, eu glorifico o Teu nome, Senhor, por tantas coisas, Deus, que talvez tenham acontecido. Talvez, Deus, por estar, Senhor, na caverna. Talvez, Senhor, por estar, Senhor, muitas vezes, ó Pai, ó Pai Santo, até mesmo sem recurso, assim como Davi, Senhor, sem recursos para vencer. Mas, Pai Santo, nós queremos, Deus, que os nossos olhos eles venham se abrir, Pai. Nós queremos que os nossos olhos venham se abrir, Deus, para que nós venhamos a ver e a perceber, Pai, a Tua obra em nossa vida, o lugar em que o Senhor nos tem plantado, seja, Deus, no monte, seja, Deus, no vale. Nós cremos que o Senhor sempre tem uma obra para fazer na nossa vida, seja, Deus, em um lugar privilegiado ou seja em um lugar desprivilegiado. Nós sabemos que o Senhor sempre tem algo para fazer, sempre tem algo para trabalhar, para lapidar em nós, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Deus, em favor dos Teus filhos, das Suas filhas que estão aqui nessa noite, e eu peço, Deus, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, não conforme os Teus filhos querem que aconteça, mas conforme o Teu plano, conforme o Teu propósito, conforme o Teu projeto na vida de cada um deles. Talvez muitas coisas, assim como Davi, muitas coisas pode ser que eles não entendam, Pai, como o Senhor está fazendo, como o Senhor está trabalhando, mas eu creio, Deus, que quando eles permanecem diante do Senhor, louvando, glorificando o Teu nome, crendo em Ti, eu creio, Deus, que a Tua obra, Deus, há de concluir. Eu creio que a Tua obra, porque o Senhor nos chamou, o Senhor que nos chamou é poderoso, Deus, para concretizar, para concluir a obra que o Senhor começou em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os Teus filhos, Pai, seja, Deus, na área conjugal, seja, Senhor, na área profissional, seja, Pai, oh Pai Santo, na área ministerial, Senhor, suas vidas com Deus, Pai Santo, em nome de Jesus. Deus, trabalha no coração dos Teus filhos, Pai, a ponto, Deus, de que os Teus filhos venham, Deus, a se desprender, Deus, para a Tua palavra, Pai Santo, para que quando o Senhor disser, olha, filho, vem, o Teu filho possa dizer, eis-me aqui, Senhor, fale no Teu servo, envia-me a mim, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos, Deus, possam se desprender, Pai, lá nas suas casas, Pai Santo, na hora de meditar na Bíblia, na hora de ler a palavra, na hora de ouvir algo ao Teu respeito, seja louvor, seja palavra, Pai, seja testemunho, que haja, Deus, desprendimento, Deus, na Tua igreja, Pai Santo, porque nós não fomos feitos e nem fomos criados para nos prender no mundo em que nós vivemos, Pai, porque esse mundo nós sabemos que vai ser destruído, mas, Deus, nós queremos nos prender a Ti, assim como o apóstolo Paulo diz, nós somos prisioneiros do Senhor, nós somos atraídos pelo Senhor, nós vivemos para Ti, Deus, porque o Senhor é o nosso dono, o Senhor nos comprou, o Senhor nos chamou. Pai Santo, se há, Deus, problema, Pai, se há questão, Deus, de aprisionamento, Pai, a não ser de Ti, Pai, nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus, eu oro, Deus, em favor dos Teus filhos, Pai, e eu quebro, Deus, todas as cadeias, Pai, em nome de Jesus, todas as cadeias que têm prendido, Pai, os Teus filhos, Pai, naquilo que não pertence a Ti, todas as cadeias, todas as algemas do diabo, que elas venham a ser desfeitas nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Deus, a liberdade neste lugar. Nós declaramos, Deus, a liberdade sobre essas pessoas, Pai, que estão aqui, para que elas sejam livres, Deus, para Te adorar, Pai, para que elas não venham, Deus, assistir um culto ou simplesmente ouvir ou ver, Pai, mas para que elas venham a participar desse banquete, daquilo que o Senhor tem, Deus, para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos mais de Ti, Pai. Nós não queremos simplesmente ouvir, Deus, daquilo que acontece, daquilo que aconteceu, Pai. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos, Deus, a cada dia, Pai Santo, a experiência do Senhor em nossas vidas, Pai. Nós queremos crescer, Deus, na Tua palavra. Nós queremos crescer, Deus, na graça. Nós queremos crescer no entendimento. Nós não queremos, Deus, ser cristãos superficiais, Pai, que ouvem simplesmente, Deus, e somos como uma onda, Deus, do mar, vai e vem. Não, nós queremos mais de Ti. Nós queremos ser constantes na Tua presença, Pai. Nós queremos ser permanentes, Pai. Nós queremos, Deus, andar carregando essa palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Oh, Deus, até aquele dia, até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor.
Nós não queremos, Deus, ser, ó Pai, obreiros ou trabalhadores que escondem os talentos que têm, Pai. Nós queremos trabalhar, seja o único talento que o Senhor nos deu, nós queremos trabalhar ele, igrejar mais talentos, para um dia nós apresentarmos diante da Tua presença e dizer: olha aqui, Pai, nós trabalhamos para Ti, isso aqui é do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, de forma sobrenatural, Pai, os Teus filhos que estão aqui nessa noite. Deus, pode parecer insignificante, Pai, o número de tão poucas pessoas, ó Pai, na Tua casa, adorando e buscando o Teu nome, mas aquele grupo de pessoas que se achegou até Davi, também parecia, Deus, um grupo insignificante de pessoas problemáticas até mesmo, mas Davi, na unção do Senhor, fez um grande exército, e aqui, Deus, neste lugar nós queremos um grande exército, por louvor da Tua glória, independente daquilo que vão pensar, independente daquilo que vão falar, o que nós fazemos é para Ti, e é para Ti, Deus, que nós devemos satisfação. Olha, Senhor, nós estamos fazendo isso para que o Teu nome seja adorado. Pai Santo, dá-nos, ó Deus, a cada dia a direção, Deus, o caminho da adoração nos mostra, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos fazer nada, Deus, que venha desagradar o Senhor, porque a obra é Tua, o comando é Teu, a direção é do Senhor, mas nós queremos ser guiados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que da nossa boca saiam palavras do Senhor, e não de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada vida, Pai, que está aqui nessa noite. Santifica, Deus, cada vida, Pai, através da Tua palavra. Santifica, Deus, cada vida, Pai Santo, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te damos graças pelo que Tu és. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Oh, Deus Santo, vai conosco, Deus, para as nossas casas. Vai conosco, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós queremos dizer algo mais a Ti, Senhor. Nós queremos dizer algo mais a Ti, Senhor, nessa noite. Aleluia, Jesus. Gostaria que você falasse algo comigo assim ao Senhor, dizendo assim ao Senhor. Diga assim comigo aí: Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho, através do Teu Filho, eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés. Senhor, eu não sou nada, lá do início. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor, nem
teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Faz em mim, Senhor, aleluia, teu querer. Nós sabemos o que o Senhor tem para as nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais poderoso para fazer mais, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos, Deus, que não há prova maior do que nós podemos suportar. Não há luta maior, Deus, do que cada um de nós, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, Deus da guerra, Deus que guerreia por cada um de nós. Abençoa, Deus, teus filhos estão aqui, Pai. Leva, Deus, cada um dos teus filhos, Deus, em paz e segurança para os seus lares. Guarda-os, ó Deus, na tua presença. Oh, Pai Santo, para que amanhã, Deus, teus filhos possam estar aqui em louvor e adoração, bendizendo e glorificando o teu nome e aprendendo mais, Deus, a tua palavra e recebendo mais de ti, Pai, em nome de Jesus. Supre, Deus, todas as necessidades dos teus filhos, ó Pai. Toca, Deus, lá, Deus, onde o homem desconhece, mas só o Senhor pode chegar, só o Senhor pode tocar e só o Senhor pode operar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.